Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do videocast Somos Curatas. E vamos falar de um assunto recorrente, vai ser sempre aqui em todos os episódios, né? Que é a curadoria, não é, Cássia? Exatamente. Muito prazer em revê-los, ou em conseguir conversar com vocês novamente, com as nossas audiências, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, que está acompanhando pelo Spotify ou por outras plataformas de streaming. Fico muito feliz de poder trazer esse assunto para a rede, né, para a internet. O assunto da curadoria, ele é cada vez mais relevante numa era de tanta abundância, né? O que quer dizer isso, né? O que é a tal da abundância que todo mundo fala? Abundância. Minha avó fazia uma piada, né? O que abunda não prejudica. Ela tinha essa piada antigamente. A fartura, minha avó também de Minas, assim, é melhor sobrar do que faltar. Exatamente. E essa fartura, né, essa abundância que a gente vive hoje, nada mais é do que um grande excesso, na verdade, é uma grande oferta de produtos, de serviços, de informações, de possibilidades e de caminhos que se tem hoje para escolher, né? O que, por um lado, pode ser entendido como algo muito bom, porque aumenta nossas possibilidades, também traz algumas questões que são mais, eu diria, ela quando é oposta, quando ela é questões controversas. Entendi. Né? Por quê? Porque quando você está diante de muitas possibilidades, você fica com uma dificuldade de escolha. Escolher. Exatamente. Nossa, menina, eu vou até te falar uma coisa. Eu, por exemplo, né, o cabelo cacheado, que agora tá na moda, mas eu não sou dessa época, assim, antigamente, eu sempre assumi, mas antigamente não tinha shampoo para cabelos cacheados. Então, você ia na farmácia, você escolhia, só tinha um shampoo, um Neutrox, né? Agora vai buscar na internet, que é Neutrox, os mais jovens. E hoje em dia, você vai na farmácia, nas lojas, né? Na perfumaria, você tem 350 tipos de shampoo. Então, agora somente para cabelo cacheado. Então, tipo agora, C. O tipo C1, B3, 4. E aí eu falei, gente, qual que é o meu tipo de cabelo cacheado? Então, você tem que ver qual é o formato do cacho. Mas aí, nessa abundância de escolha, eu fiquei perdida. Eu fui procurar, sabe o que eu comprei? Neutrox. Neutrox. Para quem ainda não foi buscar no Google, também busquei a idade de quem usa Neutrox, que eu acho que vai ser relevante. Mas se a Neutrox quiser patrocinar também, deixa aberto. Mas é isso, né? A gente está falando de uma época de muitas possibilidades de escolha e de dificuldade, inclusive de estar em tudo, né? Existe uma sigla que se popularizou na internet, que é o FOMO. Ele vem do, não sei se, né, nossa audiência já teve acesso, já conseguiu, já ouviu algo sobre isso, que é o Fear of Missing Out, né? É o medo de não conseguir estar em tudo, de perder as coisas. De acompanhar tudo, é impossível, né? É impossível, e isso causa uma fobia, né, nas pessoas. Tanto é que já nasceu um termo que ele é um antagonismo ao FOMO, que é o JOMO, que vem de Joy of Missing Out. É de você fazer uma escolha consciente de não estar em tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, a curadoria é sobre isso. É para você tirar essa angústia, né? Se fala muito, assim, a gente vive muitas dicotomias, né? Você falou do controverso e é isso mesmo. A gente vive muitas dicotomias da abundância, da escassez. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa de um lado, a gente tem muita escassez de outro, né? A gente está vivendo num mundo que tem muita tecnologia, mas é um mundo muito desigual. Então, tem gente que tem muito, tem gente que não tem nada. E como é que a gente convive com isso num mundo que tem muita informação ou não tem informação nenhuma? Essa dicotomia, a gente tem que saber navegar com ela. E eu acho que o barquinho que a gente escolheu para navegar nesse universo é o barquinho da curadoria. Porque o que é a curadoria? Nada mais é do que você, com repertório, com conhecimento, com intuição, com feeling, né? Você saber a experiência. Então, eu acho que, assim, esses anos de estrada, além da idade, nos dá também essa autoridade para saber juntar todos esses elementos, todas essas soft skills e fazer boas escolhas para o momento que você tá. Porque, às vezes, você faz uma escolha, como você falou no episódio anterior, né? Quem não escutou, tá lá o episódio para escutar. Às vezes, você não tá no momento de escolher aquele serviço de comunicação, de comunicar naquela mídia, mas no próximo momento, na próxima curva, você vai estar. Então, assim, você tem que saber se conhecer muito, né? E quando eu falo se conhecer, não só a pessoa, mas também a empresa onde você está, né? Fazer esse trabalho de autoconhecimento empresarial e pessoal, saber qual é o momento que você está e que ferramenta você precisa
para navegar nisso. Então, é esse trabalho, esse barquinho da curadoria que a gente quer navegar na nova economia e olhando muito para esse viés da comunicação, que é a nossa área de expertise, né? Exatamente. Eu acho que é uma oportunidade, por isso que eu sempre falo, o videocast Somos Curatas, ele é uma oportunidade de dar voz a essa experiência e a essa curadoria que a gente hoje se sente capaz de fazer, né? Por conta da experiência, por conta do acompanhamento. Eu acho que nós temos uma questão, né? Somos muito incitadas a aprender coisas novas, tanto você como eu, e essa busca por novos aprendizados também nos traz uma vontade de transferir este conhecimento. E esse videocast, essa ferramenta, vamos aproveitar, né, dos recursos que a tecnologia está nos trazendo para poder levar. A curadoria nada mais né? Ela se originou ali atrás com as artes, né? As primeiras curadorias vieram do setor das artes, em que se buscava interpretar o que uma obra e um autor de uma obra queria dizer para os seus espectadores, e para isso surgiram as primeiras figuras dos curadores. Hoje a gente já tem curadoria de serviços, curadoria de conteúdos, a gente tem curadoria de uma série de coisas. Esses dias eu vi uma curadoria muito legal da minha amiga Sandra Bocchia, né, a diretora de redação de conteúdo da Época Negócios, enfim, de vários aí conteúdos, está há muitos anos no mercado. Até te marquei lá no LinkedIn, e né? Eu comprei a revista. A revista Época Negócios, que faz... Conta pra gente um pouco, que você já foi, já se adiantou, já foi pra banca comprar, né? Pirei com o seu conteúdo, com o conteúdo que você compartilhou no LinkedIn. Fui buscar, porque essa edição especial da Época Negócios, ela é a materialização do que é uma curadoria, né? Eles trouxeram aqui um especial sobre inovação e elencaram em 8 segmentos que permeiam as nossas vidas. Então, a educação, a saúde, moradia, a moda, alimentação, trabalho, enfim, como será a nossa vida, como viveremos até 2030. Quais são as empresas, quais são os negócios que estão transformando o jeito da gente se relacionar nesses aspectos com a nossa vida. E o que é muito legal é ver o tamanho, né, assim, a capacidade de visão, a capacidade de antecipar tendências, a capacidade de vislumbre que esses empreendedores têm aqui. São citadas várias empresas. Quem tem interesse por inovação, por esse tipo de conteúdo de negócios, startups, eu acho que vale a pena, é uma edição que merece ser comprada ou compartilhada, quem tiver acesso às versões digitais, porque ela mostra o tamanho da visão de antecipar de antecipar futuros, né? Olhando sempre para as necessidades das pessoas. Isso que é bacana, a gente está percebendo que a tecnologia ela tem moldado novos serviços e novos negócios, mas ela também tem colocado o consumidor, o cliente, no centro de suas operações e de suas atenções. Então, quando você coloca um consumidor que passou a ter demandas diferentes, olhares diferentes e vontades diferentes e quereres diferentes, você tem empresas entregando para esses consumidores produtos ou serviços diferentes. Enxergar essas possibilidades e ver como é que o mundo está se moldando e transformando a nossa forma de viver, de vestir, de morar e tudo mais, que são esses 8 pilares aqui que eles elencaram, é incrível, é muito bacana e muito inspirador. E é assim, a gente ao longo dos anos, você vai vendo, assim, eu acompanho negócios há muito tempo, né, essa nova economia e tudo, tem muita coisa que não é relevante, que parece relevante no momento, mas que nada, a gente brinca que é fumaça, né, aquela inovação fumaça, que ela se perde ali no ar. Então, as pessoas dão muita atenção, porque hoje em dia surge novidade toda hora. E aí você falou muito bem do FOMO, né? A gente fica morrendo, mas essa novidade, mas eu preciso estar por dentro e tal. Mas a novidade acaba na semana seguinte. Então, será mesmo que você precisava estar por dentro? Então, eu acho que também um outro poder da curadoria é justamente isso, você saber o que é relevante, o que é perene, o que vai ficar mais tempo e o que vai ficar... o que não vai durar, porque não tem lastro, não se sustenta, né? Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui, pode? Claro. A gente vai trazer convidados, e uma das nossas convidadas é a Fernanda Nascimento, especialista em B2B, e ela vai falar do metaverso. Uau! Então, né, o metaverso... Uma tendência. Tá todo mundo aí escutando, e aí o metaverso... Será que o metaverso é uma inovação fumaça? Será que não? Qual que é a aposta do metaverso? E aí eu achei esse tema tão legal, né? A gente já tem uma interação com a Fernanda, convidamos ela vai estar num dos próximos episódios, aguardem aí, justamente para a gente falar, assim, o que realmente se sustenta, o que vale a pena olhar, o que não vale a pena, porque também se a gente olhar tudo, a gente não tem
tempo, né? O ser humano hoje fala que o que a gente lê de informação em um dia, em uma semana, é mais do que as pessoas viam a vida inteira. Então, não tem jeito. A gente tem que saber para o que olha, o que é essencial. Por isso, a essencialidade da curadoria, né? Exatamente. Tem uma questão de velocidade, né? Você está comentando aí, e está nessa revista, inclusive, um dado muito interessante que eu não sei, você conseguiria chutar quantos unicórnios de educação, quantas empresas, né, ou quantas startups que chegam a valer milhões de dólares, elas surgem a cada 2 semanas no mundo? No mundo de educação? É. Nossa, eu adoro essa área de educação. Mas eu confesso que quando a gente está falando de dinheiro, de financiamento, de unicórnio, normalmente esse dinheiro vai para as fintechs, né? E aí eu fico de olho nas edtechs, porque eu acho que elas são tão importantes, mas eu não consigo imaginar, porque as edtechs, elas sempre estão... E eu acho que as edtechs têm que ultrapassar nessa corrida de cavalos aí, né? E tem que virar mais unicórnios, porque a gente está precisando mesmo. Não faço ideia. Eu dei um spoilerzinho quando eu formulei a minha pergunta, mas na verdade é 1 a cada 2 semanas. Ah, olha, São bastante. muitos unicórnios. Nós não estamos falando de nascimento de startups, né, de educação. A gente está falando de empresas que se tornam empresas milionárias. Né? Bilionárias. Bilionárias. Faturamentos a partir de 1 bilhão. 1 a cada 2 semanas. Ou seja, tem muitas empresas baseadas em tecnologia, né, startups apoiadas com muita tecnologia que estão surgindo por aí. Tamanha a necessidade de educar as pessoas para esse novo mundo, né? Para essa economia que é pautada em ambientes digitais e pautada em recursos que a gente tem hoje para nos comunicar, para nos relacionar, para fazer com que a gente tenha a nossa mobilidade cada vez mais simplificada. Para trabalhar, né? Eu achei muito legal a chamada até a chamada da Sandra no LinkedIn, era assim, como é que a gente vai viver em 2030? Porque se a gente imaginar, nós estamos em 2022, em 2015 a gente não tinha ideia de como é que a gente ia estar hoje. Exato. Então você imagina em 2030, como é que a gente vai estar trabalhando, dormindo, se relacionando, se divertindo? Hoje, outro dia eu assisti uma peça de teatro online. No conforto do meu lar, tomando um vinho, liguei a peça de teatro. Então, quer dizer, está tudo mudando, todos os formatos. E a gente tem que saber onde é que a gente navega, né? Porque também não é tudo que a gente faz virtual, apesar de ter... A educação foi uma que migrou completamente, eu acompanho mais esse mercado, e eles dizem, né, os especialistas dizem que a educação, só no período da pandemia, ela avançou 20 anos em 2 semanas. Você tem noção disso? É muita coisa. Porque a gente tinha a educação que eles falavam, né? A gente tem a tecnologia do século XXI com a educação do século XIX, que é aquelas cadeirinhas uma atrás da outra e tal. E aí, agora, E aí a educação teve que virar educação digital, remote first e tudo em 2 semanas. E avançou, dizem que avançou 20 anos. Bom, é muito assunto pra gente falar. Vamos fazer só uma paradinha e a gente continua com esse papo, tá bom? Tá legal. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos aqui para falar da curadoria, né? E a gente fala tanto, é muito legal que você falou do negócio da curadoria de museu, de arte, então parece uma coisa tão distante do mundo dos negócios. E não é, né? Eu queria que você me falasse, Cássia, um pouquinho assim, como é que a gente une curadoria com negócios? Legal. Eu acho que os negócios, eles sempre precisaram, eles sempre recorreram a um recurso externo chamado até então, né, ou comum trabalhos de consultoria, assessorias, que são olhares externos para ajudar a orientar o foco do negócio. A curadoria, ela não necessariamente é um olhar externo, não é um olhar para aquele negócio, mas ela ajuda, dentro do contexto em que aquele negócio está inserido, ela ajuda ao empresário, né, ao líder, à diretoria de uma empresa, a direcionar os seus esforços, a direcionar o seu olhar para, né? Existem muitas possibilidades. Vou pegar um exemplo básico. Uma empresa que se propõe a ter uma cultura pautada pelo ESG, né? Só no ESG a gente tem aqui 3 siglas que falam sobre as preocupações ambientais, sociais e as preocupações de governança. Nem sempre uma empresa consegue dar conta ou implementar projetos ou
remar, né, o seu barco, colocar todo o seu time para trabalhar com foco com todos os projetos ao mesmo tempo. Às vezes ela precisa escolher onde colocar esforços. Embora ela tenha uma intenção de ser completa em ESG, ela tem que escolher as suas batalhas, né? A curadoria ajuda muito nisso, ajuda a te deixar mais bem informado sobre temas que te interessam, sobre temas que estão conectados aos seus objetivos estratégicos, sobre temas que são preocupações genuínas da empresa. Então, uma curadoria de conteúdo para uma empresa ajuda muito nisso. Existe uma outra forma também de ajudar. Uma curadoria de conteúdo, por exemplo, para ajudar a marca a se comunicarem. A criação de branded content, por exemplo. Quando uma empresa quer se posicionar frente a alguns temas, ela tem que produzir conteúdos relevantes sobre esses temas. Então, quando ela conta com o apoio de curadoria, né, de curadores, de pessoas que conseguem ajudar a selecionar conteúdos e amarrar esses conteúdos às realidades operacionais e administrativas, às realidades daquele negócio, essa fala, né, essa narrativa vai ser construída com mais verdade. Então, quando eu comecei essa explicação falando da consultoria, né, e falando dessas assessorias, é como se você tivesse um apoio de pessoas que estão de fora da sua organização, mas que conseguem enxergar colocou os seus óculos para ir lá fora buscar um tema relevante ou buscar algum assunto importante, algum projeto importante, alguma ação, algum movimento social, alguma organização que está acontecendo na sociedade e que cabe para a sua empresa se juntar a ela. Às vezes a empresa não está enxergando porque está ali. Você fala uma palavra que eu gosto do ensimesmado. Isso. Explica. Eu adoro. Aquela fala nos bastidores, agora vai ter que explicar aqui. Vou ter que explicar. Ensimesmado é até feio, né? Mas significa olhando para si mesmo o tempo todo. Você só olha para o que você está fazendo. Porque sim, existe uma preocupação com olhar para os seus números, olhar para os seus resultados, procurar melhorar as suas operações, procurar melhorar os seus processos. Então, as empresas elas ficam muito envolvidas em seus si problemas, mesmo. em si mesmas, e ficam ensimesmadas, né? Uhum. E quando você se torna uma empresa que só consegue enxergar, ter esse olhar para dentro, falta um pouquinho. E é aqui que a gente mata a inovação. Uhum. É aqui que a gente abafa aquela Sim. possibilidade de um olhar Porque novo. você perde o oxigênio mesmo. Você falou de novo outra palavra, o abafar. E a inovação precisa de muito oxigênio. Exatamente. Né? Precisa olhar muito para fora. E eu acho que a curadoria traz também essa coisa embutida nela, que é olhar as tendências, né? Os trends, né? Os famosos trends. Então, assim, quando a gente está olhando, quando a gente está com esse olhar de curador, apesar de curador vir desse termo, mas eu acho que ele tem, vou até pesquisar mais, vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas ele vem desse termo, né, da cultura, das artes, como você falou no passado, mas o curador é um que ele olha muito para frente. Com Muito certeza. para as tendências, para os trends que eu falei. Uma vez eu entrevistei um empreendedor que ele me falou uma coisa que eu achei perfeito, assim, que o empreendedor mesmo nessa nova economia, ele navega como 30% ele cuida do presente, que é isso que você falou, dos processos, do dia a dia, é olhar para si, porque é importante. Mas 70% do tempo dele é dedicado a olhar, a vislumbrar o futuro, a vislumbrar o que é importante. Então, quer dizer, ele está fazendo curadoria. Exatamente, né? Daquele negócio, né? Uma característica forte aí do C-level, né? Das organizações. E é isso, se você perder essa capacidade do vislumbre, você vai ficar surfando ali, você vai ficar o famoso enxugar gelo. Enxugar né? gelo, isso. E o que eu acho bacana dentro das organizações é que existem organizações, cada vez mais as empresas, elas estão dando espaço para colaboradores que não são do C-level, que não estão ali em altos cargos de liderança, de trabalharem também desta forma, né? É óbvio, muita gente pode estar ouvindo a gente, nos assistindo e falar, nossa, mas isso seria meu sonho de consumo. Não são todas as empresas que estão preparadas para isso. A gente vai trazer uma pauta aqui, a gente já está prevendo uma pauta só para falar sobre transformação cultural nas empresas, né? O espaço para o erro, o modelo de mentalidade ágil, tudo isso são temas super interessantes que a gente está querendo trazer para cá. Não são todas as empresas que já permitem isso, mas muitas já permitem, né? Então, os profissionais que estão dentro de empresas e que conseguem se oxigenar, né? Tá aí vários programas de imersão, programas executivos, programas que levam pessoas para contextos internacionais, estão aí para mostrar isso, a importância de você sair do seu micromundo, né? Do seu universo, buscar uma informação lá fora.
Se a gente não pode fazer isso o tempo todo, e aí aqui a gente sente que tem uma carência disso dentro das áreas de comunicação corporativa, né? A gente tem os eventos setoriais, a gente sabe que tem, né, existem alguns movimentos dentro da comunicação corporativa, mas falta um pouco essa possibilidade de respirar inovações dentro da própria comunicação. E aqui, Alice, eu queria fazer só um friso em relação a inovação não precisa ser aquilo que é extremamente ultra high-tech performance estratosférico. Inovação é fazer algo diferente daquilo que você já faz. É melhorar algum processo com algo diferente do que você já tinha. Porque muitas vezes as empresas, a palavra inovação entrou dentro das empresas, algumas abraçaram, criaram seus labs, criaram suas áreas internas, seus departamentos só para trabalhar a inovação, passaram a permitir usar bermuda, servir cerveja e sentar no puff colorido. Porém, nem todas as empresas precisam desta inovação totalmente disruptiva. Às vezes, uma mudança num plano estratégico de comunicação. Às vezes, a mudança na forma da construção do orçamento de comunicação. Para onde você vai direcionar seus recursos em comunicação. Às vezes, a troca de um fornecedor. É uma mudança micro, né? Eu gosto muito da definição de inovação de um cara sensacional, o Silvio Meira, né? Reconhecido internacionalmente, lá do Porto Digital, em Recife. E ele dá uma definição de inovação que eu acho perfeita. Inovação são mais e melhores notas fiscais. Olha só. É perfeito, porque, na verdade, assim, se você fizer uma coisinha, aí eu vou trazer um outro exemplo que eu puxo do empreendedorismo, mas que eu acho também perfeito. Uma empresa queria inovar na forma de... Queria trazer mais e melhores notas fiscais para o negócio. E tinha que melhorar. E assim, pensou, como é que eu posso inovar? Vou melhorar o atendimento. Porque quando você melhora o atendimento, você aumenta a retenção do cliente novo é mais caro, não sei o que lá. Sabe o que eles fizeram? Uma coisa incrível. Eles eram... isso foi antes, tá? Isso muito no passado, 3, 4 anos atrás. Tá. Assim. Muito antes da pandemia, Antes né? da pandemia. Tem o antes da pandemia e o depois da pandemia. Vai ser antes de Cristo, depois de Cristo? Antes mais da ou pandemia. menos isso. E aí tinha muito atendente telemarketing. Que ficava naquelas baiazinhas, acho que agora isso nem tem mais, né? Mas ficava naquelas baiazinhas e o atendimento não era satisfatório. As pessoas não gostam. Quem gosta de ficar conversando com telemarketing? Hoje a gente não conversa mais com pessoas, conversa com robô. Às vezes é pior, às vezes é melhor, vai saber. Mas aí, sabe o que eles fizeram? Olha a inovação. Colocaram um espelho na frente do atendente. E o atendente, só dele se assistir falando com o cliente... Aposto que ele sorria mais. Ele sorria mais, Com menina. certeza. Aí pegou, bingo, assim. Pegou. Ele sorria mais e ele atendia melhor. Sabe quanto que o empresário gastou nisso? Ele comprou um monte de espelho na 25 de março. O espelhinho laranja. Os espelhinhos colocou. E isso melhorou o atendimento, aumentou a retenção de cliente, aumentou o faturamento, mais e melhores notas fiscais. Exato. Então, às vezes, a gente mistifica muito a inovação, a coisa muito grande, eu não tenho acesso. E e o que é isso? É uma troca de ideia, é uma conversa, é uma atitude muito simples. Então, a gente tem que desmistificar a inovação nesse nível, Dentro da comunicação, um exemplo muito claro às vezes você acha tão complexo, você tem um FII mensal como agência que só trabalha grandes campanhas e que faz coisas, ou mais do mesmo, usa os mesmos canais e tudo mais. De repente, se você quer contar um bastidor do seu um pouco melhor e você tem no seu time alguém mais desenvolto, alguém que tem uma capacidade, né, de gerar o conteúdo com o próprio celular da pessoa, ela é capaz de gravar reuniões, de mostrar aquele dia a dia, de mostrar aquele bastidor e mostrar o quanto aquela empresa ela é alegre, ela é divertida, às vezes uma ação muito simples. Mas tudo parte em dar espaço para as pessoas poderem sugerir coisas novas, né? E isso, eu acredito muito que está na pauta do C-Level, está no desejo do pessoal, né, que trabalha... Do pessoal do operacional, que às vezes sabe fazer Instagram, os Reels, pra caramba. Outro dia eu achei muito legal, já fazendo a nossa curadoria. Eu vi uma empresa que é especializada em fazer Reels. Olá. O tal do Reels do Instagram. Que quem é gera mais engajamento. especialista sabe, né? Que gera engajamento e tal. Às vezes o empresário, ele tá tão focado em olhar tudo, que ele não vai olhar o Reels do Instagram, né? Mas o funcionário dele é um super, né, geração Z, sabe tudo de Instagram, é um micro-influenciador, que hoje em dia é tão importante, e sabe fazer, coloca o seu... é um jogo ganha, entendeu? Porque ganha o cliente, ganha o micro-influenciador lá,
que está ganhando espaço na empresa, ganha o empreendedor que está trazendo mais gente para conhecer a empresa dele. Então, e não dá para olhar tudo. Então, quando você começa a distribuir esse poder, fica muito mais fácil navegar, né? Com certeza. E você também engaja essas pessoas no negócio, né? Você para de fomentar essa comunicação unidirecional, né? Um manda a mensagem e o outro recebe, para colocar todo mundo com esse protagonismo, todo mundo com a capacidade de produzir conteúdo. Também, na outra mão, não pode ser algo mandatório, obrigatório. Não são todas as pessoas que têm facilidade, que gostam de fazer, que gostam... Mas o que eu quero dizer é assim, será que estamos olhando, será que estamos fazendo as coisas só por uma repetição, né? Estamos no mesmo modus operandi ou conseguimos parar para enxergar o que serve para a gente agora? O que vai ser mais eficaz para a gente agora? Qual que é a necessidade para que nosso posicionamento, por exemplo, enquanto negócio fique mais claro? Estamos usando os canais corretos? Estamos comunicando com as pessoas corretas? Quem a gente está deixando de comunicar? E essa pausa, esse break, sabe? Parar para olhar isso, nem sempre, né, as pessoas se permitem fazer isso dentro das empresas. Elas entram naquele processo, naquele faz, meta, entrega, resultado. O trabalho híbrido, né? Agora a gente está vivendo um momento de retorno ao trabalho, a mudança que as empresas estão sofrendo com tudo isso, pessoas querendo voltar porque não tinham condições de trabalho em casa confortáveis, pessoas odiando a volta. Enfim, o mundo do trabalho, ele está em plena transformação. A comunicação não fica de fora dessa, né? Então, as pessoas de comunicação que estão nos ouvindo, a gente tem acompanhado, né? Eu acho que pela nossa prestação de serviço, nossa consultoria, nossos trabalhos de curadoria para empresas, eles têm demonstrado que as pessoas estão vivenciando esse momento de transformação e todo mundo com a melhor das intenções, com a intenção de se adaptar ao novo modelo, né? Às novas formas de trabalhar. Nesse contexto, acho que a gente falou bastante coisa, mas nesse contexto a curadoria tem uma capacidade de selecionar aquilo que nos interessa, né? Aquilo que importa. No momento que interessa, aquilo que importa no momento que... Exato. Assim, eu gosto de dizer, a gente, né, tá dizendo isso muitas vezes, virou um mantra pra gente, no mundo da abundância, quem faz curadoria é rei. Exatamente. Né? Eu acho que é tão importante a gente saber olhar o que a gente está precisando, né, onde que precisa dedicar energia. A energia é uma só, o tempo são só 24 horas, isso não mudou. Igual para todo mundo. O mundo mudou, mas assim, né, então a gente tem que saber para onde a gente vai olhar e aonde que a gente vai colocar a nossa energia. Então, por isso essa importância dessa curadoria, e a gente está aqui para isso, né? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. No episódio de hoje, a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre a questão da curadoria, mas vocês podem continuar essa conversa com a gente, né? Eu acho que o legal desse canal é possibilitar essas conversas. A gente tá no YouTube, tá no Spotify, nos demais canais de streaming, nas nossas redes sociais, no LinkedIn, @curatas. Sigam a gente, comentem, deixem seu comentário sobre esse episódio, sugiram pautas, sugiram temas que estão tocando aí a área de vocês, o local que vocês trabalham, as dúvidas que têm surgido dentro das empresas, as aflições que vocês estão vivendo e até dúvidas sobre curadoria de serviços, né? O que é isso na prática, enfim. A gente está super aberto e disposto para abrir essa conversa e ter esse papo aí com vocês, tá bom? Legal, agradeço e vamos esperar o próximo já, né? Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.